Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a nossa aula número 9. E a partir de agora nós vamos entrar num assunto ligado a questões de abuso e as suas diversas formas e com diversas pessoas. Então nós vamos desenvolver diversos pequenos assuntos dentro de como um conselheiro ou conselheira deve proceder, ok? É um assunto sério, melindroso, que deve ser ter a ação cautelosa e uma ação também de prudência na continuidade do aconselhamento, naquilo que vai se falar. Eu sempre repito que, às vezes, é melhor, nesses casos, ouvir mais do que falar. Mas quando falar positivamente. E falar positivamente não é ser grosseiro ou ser direto, mas ter a palavra certa para o momento certo para a pessoa certa. É fácil? Não é. Mas quem se embrenhou por esse caminho do aconselhamento. E eu digo que nem sempre isso está na mão de pastores, de líderes, mas está na mão de todo cristão, não é? Que tem como chamado de Jesus ajudar o próximo, não é? Então, o aconselhamento é um modo, talvez o mais prático, de ajudar problemas que, às vezes, a pessoa não tem a sua solução, mas ela acha em você uma pessoa confiável para dividir o seu problema e dividir com você a procura da solução, ok? Eu sempre uso esse livro aqui, ó. Aí, não está dando para ver, né? Ele chama Ajudando Uns aos Outros pelo Aconselhamento. É de Gary Collins. Eu gosto muito dele, porque é um livro simples, é um livro que traz muitas explicações, nos trazem modos de procedimento e é muito bom para aqueles que estão iniciando nessa caminhada. Ok? Está aqui. Não está aparecendo, me desculpa. Está aparecendo ao contrário, né? É isso aqui, ó. Tá? Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento de Gary Collins. Ok? O que eu tenho aqui da editora Vida Nova. Eu aconselho. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando diretamente de Boston. Vamos à nossa aula, então. Deixa eu colocar o PowerPoint. Ok. Aconselhamento pastoral. Aula número 9. Aconselhamento às vítimas de abuso sexual. Então, aqui é aquela que chega no seu gabinete e já sofreu abuso sexual. Seja ele dentro ou fora do casamento. Então, o que você vai aconselhar à mãe ou ao pai
nesse caso já solteiro, porque é um abuso e às vezes não há como continuar o relacionamento conjugal. Então, eu vou bater nessa tecla do abuso dentro do casamento, ok? Então, às vezes já se foi tomado até tratativas, né, de cunho judicial, policial, né, para que isso não aconteça. Então, primeiro, a pessoa vem até você e diz que ela foi abusada ou está sendo abusada sexualmente pelo seu companheiro ou companheira. E não dá mais para continuar dessa forma. Então, veja bem, primeiro é trabalhar a autoestima dessa pessoa, é mostrá-la que ela tem valor, mostrá-la que ela, né, tem valores a serem dados à sociedade, à família, à igreja. E mesmo dentro dessa situação delicada, que ela é, né, uma criatura feita por Deus, que Deus está com ela e que ela é filho ou, no caso, filho de Deus, e Deus a ama. Deus não vai desprezá-la e que nós estamos ali para justamente rever isto, rever o amor de Deus e como Deus pode trabalhar nessa situação. Às vezes é necessário ajudar o aconselhado a tomar decisões práticas. Às vezes ele ainda não saiu dessa situação, ele ainda está sob o abuso sexual, não é? E quando eu falo abuso sexual, gente, principalmente dentro do casamento, eu vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Às vezes uma das partes está passando por algum problema de saúde, ou está com algum problema dentro da família. Nós já falamos de luto, não é? Nós já falamos de outras situações que estão passando, não é? Medicamentos, doenças adquiridas ao longo da vida, em que realmente o libido sexual ele diminui, ou às vezes passa por um tempo até sem existir. Eu já peguei casos assim, e tivemos que trabalhar isso com o casal. Então, identificando isso, você tem que ajudar ele, né? Seja ele ou ela, a tomar decisões práticas. É aquilo, é falar francamente, fala, olha, você sabe que eu estou tomando esse medicamento, você sabe que eu já estou numa idade em que o libido não é como era antes, o homem passa pela andropausa, a mulher passa pela menopausa, há problemas de luto, há problemas diários, em que, às vezes, a regularidade sexual ela vai cair, mas ela não vai cair porque a outra pessoa quer ou tem outra pessoa envolvida. Não, é as próprias consequências que a vida nos traz. Então, é falar francamente com o outro lado. Se possível, né, ter o outro lado dentro dessas questões que eu coloquei junto, para falar com ele também. Porque, às vezes, é uma conversa, é um entendimento, é mostrar não apenas numa prática falando, mas mostrando das consequências que aquele medicamento traz, das consequências que aquela doença traz, das consequências que aquela fase que ela está vivendo, né? Igual eu disse, andropausa, menopausa, o que causa, porque você, como conselheiro, conhecendo isso, né, e falando com os dois, pode ser que haja, né, essa questão do abuso sexual parar. Porque, às vezes, nós pensamos no abuso sexual no estupro, quer dizer, a outra pessoa não quer e eu estou forçando. Não, mas existe o psicológico, não é?
que, dentro desses casos aqui que eu dei como exemplo, o outro lado pode estar sofrendo uma pressão psicológica para manter uma regularidade que estavam acostumados, para manter uma intimidade que estavam acostumados, que agora, devido a fatores que são justificáveis, né, estão acontecendo. Então, vai ter que ter um ajuste na vida do casal, vai ter que ter um ajuste na vida sexual do casal. Isso vai ser para sempre? Isso vai ser provisório? O próprio tempo vai dizer. E isso tem que ficar entendido. O importante é, quando se deparar com esses problemas, os dois estarem juntos. Se já não há mais como é o que eu estou tratando aqui, né? O que aconselhar à mãe ou ao pai solteiro, é justamente tomar decisões práticas. Olha, não dá mais, você não entendeu, ou então realmente você está abusando de mim sexualmente ou psicologicamente, tá? E não tem como. Eu estou me sentindo agredido ou agredida. Não é? Isso está me machucando, isso me está colocando doente e você não entende. E realmente há pontos que não tem mais como prosseguir. Né? Há casos seríssimos de, 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 de casais em que uma das partes eles querem tomar o caminho da orgia, do que era feito, no que é feito nas orgias, sexo a três, ver o homem ou a mulher, né, mantendo uma relação sexual com o outro ali. Então, você quer dizer, são coisas da psicose, da neurose, da psicopatia humana do outro lado. Não dá para continuar desse jeito. E pronto. É decisão prática. Se a outra pessoa não quer largar essas práticas, não quer largar esse caminho, não tem mais como continuar como casal. É o abuso sexual. Não é? E a continuidade do aconselhamento. É um aconselhamento que eu digo assim, a médio e longo prazo, porque há muitos machucados, há muitas feridas abertas. Não é só o acontecimento, mas sim o que esse acontecimento gerou na mente da pessoa. Né? Então, falando isso dentro do casamento e fora do casamento. Fora do casamento, as coisas também são práticas. Não é? Uma vítima de estupro, uma vítima de violência sexual, psicológica, né, que seria aí o forçar, vamos falar assim, né, o forçar de barra para um ato sexual ilícito, né? E quando eu falo ato sexual ilícito, é aquele fora do casamento, não dá mais. Não é? Mesmo que ela tenha filhos, ele tenha filhos com o parceiro ou com a parceira, não dá mais para continuar. E se ela é solteira ou ele solteiro e está sofrendo essa questão, né, que foi colocada, olha, você tem que ajudá-la ou ajudá-la a tomar decisões práticas. E dentro disso existe a continuidade do aconselhamento devido ao que isso gera e aquela pessoa que está à sua frente. Cada pessoa tem a sua personalidade, né? Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa vem de uma cultura. Então, o que eu digo é o seguinte, é muito mais você ouvir e deixar a velocidade do aconselhamento acontecer no, no passo a passo da pessoa do que o seu. Né? É momento muito mais de ouvir do que falar. E dentro daquilo que vai sendo colocado e você vai falando e tudo, seja na velocidade imposta, você vai colocando aquilo que é necessário para transpor esse problema de saúde mental. Porque realmente a mente é
O corpo, às vezes, num primeiro momento, é violentado, mas a mente, num segundo momento, é a que fica violentada e é aqui onde ficam guardadas todas as informações. Não é? Às vezes, as feridas do corpo são curadas, mas as feridas da mente continuam. É onde você tem que trabalhar, é onde você tem que dar continuidade. E, a partir daí, pode ser que depois desse rompimento, né, dentro do casamento, ou mesmo uma pessoa solteira que foi vítima de um abuso sexual, dentro do antigo namoro ou dentro do antigo casamento, como que você vai proceder para um novo namoro, para um novo casamento, para que ela não leve isso lá para dentro? Essas fragilidades, esses machucados, essas feridas. Então, você tem que trabalhar isso também, que é aquilo que eu disse lá, é trabalhar a autoestima. Poderá acontecer de pessoas que se interessem, né, interessem realmente no fato afetivo em ter um relacionamento com essa pessoa que foi abusada. E aí? Né, ela vai levar todas essas lembranças para dentro desse novo namoro, para dentro desse novo casamento? Não, isso tem que ser trabalhado agora, para que, caso isso aconteça no futuro, de um novo namoro, e que isso dê num novo casamento, que não haja, né, essa lembrança, né, negativa, e que isso venha atrapalhar o novo relacionamento também. Não é? E eu tenho um ponto que eu gosto de dizer, aqui eu abro um parênteses, dentro deste assunto, que se chama traição. A traição dentro do namoro e a traição dentro do casamento. Né? A traição dentro do casamento se chama adultério. E a traição dentro do casamento nem sempre se consuma no ato sexual com outra pessoa. O adultério começa na cabeça. Não é? É ao olhar para uma outra pessoa, se interessar por ela e começar a ter pensamentos não dignos para uma pessoa que é casada. Dar muita conversa, dar muito espaço para outra pessoa. Isso é abrir brecha para Satanás destruir. E a traição traz no outro ser algo que, assim, por experiências de aconselhamento, você não sabe onde isso vai parar. A traição, ela tem início, mas você não consegue dimensionar na outra pessoa o que vai gerar aquela traição. Certo? Você não sabe o que vai gerar aquilo em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Né? Seja dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito em que existem filhos, dentro do âmbito cristão, dentro do âmbito do dia a dia, enfim, é uma porta que se abre para o abismo, né? É uma porta para que se abre para um poço sem fundo, que às vezes muitas pessoas não conseguem ser retiradas de lá, devido a questões que sofreram por causa da traição. Então, isso também é um abuso sexual. A traição não foi com a pessoa, mas é como que se ela sentisse agredida, como se seu corpo se sentisse sujo. Porque houve da outra parte o abuso, né, em cometer o adultério. E eu volto a repetir, o adultério nem sempre é a consumação do ato sexual, mas o adultério pode começar, e geralmente ele começa dando muita atenção a quem não se deve dar, não é? A falta de conversa entre o casal, o adultério se dá entre pensamentos que Satanás coloca quando
né? A mulher ou o homem, às vezes, vê na outra pessoa algo extraordinário ou algo diferente e começa a ter pensamentos não lícitos para uma pessoa casada. Isso realmente é um outro estudo, isso realmente é muito profundo. Aqui não dá para nós falarmos tudo, tá? Mas que o conselheiro esteja atento, que o conselheiro estude sobre esse assunto, porque o desencadeamento da traição, você não sabe o seu final, nem o aconselhado e nem o conselheiro. Né? Então, às vezes, a continuidade do aconselhamento dura por longo prazo, ok? Então, próxima aula nós vamos ver um outro assunto e Deus te abençoe e que possamos estar na próxima aula juntos, ok? Então, fique com Deus e tchau, tchau.